Boa tarde a todos. Vamos dar sequência na nossa CIPAT, a primeira CIPAT da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Quero agradecer a presença de todos, lembrando que as palestras estão sendo transmitidas pelo canal da TV Câmara São José do Rio Preto, 28.1, e pelo YouTube, simultaneamente ao vivo. Hoje estamos aqui na presença da Beatriz da Silva Magro. Ela é nutricionista, graduada em nutrição pela Unesp, é mestre e faz atendimento ambulatorial em nutrição voltada para doenças crônicas pela Unicamp. Então, faço uma breve apresentação para ela dar sequência e contar um pouco mais o que ela tem feito até o momento. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando de um tema que está presente na vida de todo mundo, todos os dias, né? E que faz a diferença na nossa saúde, na nossa performance mental, performance física, e na parte emocional também, né? Eu sou nutricionista formada pela Unesp, já vai fazer 16 anos, agora em dezembro. E eu trabalhei, né, fiz especialização na Unicamp, com doenças crônicas, mas hoje eu trabalho no consultório particular como nutricionista funcional e também no SUS, atendendo pessoas com doenças crônicas. Também sou mestre pela FAMERP, né, fiz meu mestrado na Psicologia e Saúde. E gosto muito de estudar, né? Porque eu acho que o poder da informação pode mudar a nossa vida para melhor, tá bom? Espero que todo mundo tire proveito da palestra. E se vocês quiserem ir interrompendo e perguntando durante a palestra, podem fazer isso, tá bom? Posso começar? Claro. Gente, então vamos começar pelo conceito primeiro. Da alimentação saudável, né? O que é saúde? É só não ter doenças? A OMS fala que não, né? Que a saúde é você ter não só a ausência de doença, mas uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. E a gente tem vários determinantes da saúde, né? Fatores sociais, econômicos, então ter acesso a uma alimentação legal, né? Lugar que você mora, fatores ambientais, tem muita contaminação ambiental que afeta a nossa saúde, fatores genéticos e o principal que eu vou dar ênfase aqui é o estilo de vida, né? Que são os nossos comportamentos. Então, comportamentos de fazer atividade física, se movimentar mais, como que tá os seus hábitos alimentares, estresse, hidratação, sono e os relacionamentos, né? O nutricionista funcional, ele entende que a gente tem todos esses fatores afetam a nossa vida, nossos relacionamentos, inclusive, né? Somos seres hormonais. Nossos sentimentos liberam hormônios que também afetam a nossa saúde. Eu acho que eu vou ficar ali, que vai ficar mais... eu vou conseguir ver melhor. Desculpa o transtorno. E aí, gente, eu coloquei aqui, né, uma figurinha bem legal para vocês verem que nosso corpo é formado por muitas células. E essas células precisam de muitos nutrientes. E os nutrientes a gente consegue através dos nossos alimentos. E aí, o que vocês vão comer hoje, né? Hoje acontece que a gente às vezes come muitas coisas que são gostosas, a gente pode comer, mas no dia a dia a gente não está comendo alimentos que dão nutrientes para o nosso corpo funcionar. Os nutrientes, eles ajudam a formar todas as reações do nosso corpo, tá? Então, às vezes a pessoa não tem nenhum problema de saúde, os exames laboratoriais estão todos ótimos, mas a pessoa se sente muito indisposta, né? Então, a gente tem que ver o que a gente está consumindo, tá? Aí aqui eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a relação do intestino com o nosso cérebro. Vocês já ouviram falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Faz sentido para vocês? E muito tempo, né? Tem muitos estudos sobre o intestino. Ele é fundamental por quê?
Que primeira coisa, o nosso intestino, quando ele está funcionando bem, está íntegro, ele é uma barreira, né? Para não absorver certas coisas. E quando ele está funcionando bem, ele também absorve o que precisa ser absorvido. E além disso, gente, o que acontece? Quando eu como muito mal, não como fruta, não como verdura, não tomo água, eu sou muito estressado, eu posso ter uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio desse intestino. Então, meu intestino, que tinha a função, uma das funções, que ele tem várias funções, de barreira, né, para evitar que eu absorva até toxinas no meio ambiente, que está no meu intestino, ele vai virar uma peneira velha. E o corpo vai absorver um monte de coisa que era para ser eliminada. E aí, com isso, isso faz o corpo funcionar de uma forma pior, né? Além disso, gente, outra função muito importante, que eu vou falar de duas, mas tem mais de 7, o intestino, ele é responsável por formar hormônios. Vocês já ouviram aquela expressão assim, nossa, fulano de tal está tão enfesada? E às vezes está lá 3, 4, 5 dias sem o intestino funcionar, né? Então, assim, o que acontece? Quando o meu intestino está funcionando bem, meu intestino tem, na composição dele, bactérias boas, bactérias não tão boas assim, que tem que estar em equilíbrio, eu tenho que ter as duas, e outros habitantes, como vírus e outros, né? E aí, eu vou focar nessas duas, nas bactérias boas e ruins. Quem que alimenta minhas bactérias boas? O que eu como, né? E as bactérias ruins? O que eu como e também meus hábitos de vida, né? Como eu falei, o estresse. O estresse, ele prejudica muito o intestino, tireoide, várias coisas no nosso corpo. E aí, o que acontece, gente? Quando eu tenho equilíbrio dessas bactérias boas e ruins, eu tenho uma produção de neurotransmissores. Principalmente serotonina, não sei se vocês já ouviram falar, que é importante tanto para o meu intestino funcionar bem, para o peristaltismo intestinal, que é o movimento do intestino, né? Ele tem ações no corpo todo. E ele também sinaliza para o meu cérebro para produzir neurotransmissores como serotonina, que tem a ver com sono, tem a ver com compulsão alimentar, ansiedade, depressão, irritabilidade, nervosismo. Então, assim, vocês já conheceram alguém que o intestino não funciona bem, porque vocês sabem porque a pessoa comentou, e aí ela tem todos esses sintomas? Então, assim, é fundamental ter um intestino que funcione bem. Porque isso vai fazer eu ter mais saúde, né, gente? A pessoa que tá ali comendo muito mal, que está com o intestino não está funcionando bem, ela não vai ter a mesma performance mental, né? Porque hoje as pessoas acham que a alimentação saudável é só estética. Mas não, tem todos esses fatores, né? Para a gente funcionar de uma forma bacana. E lembrando que o que a gente come, que eu já acabei de falar, vai alimentar essas bactérias, né? E olha a importância do que a gente coloca para dentro, tá bom? Então aqui, né, falando da relação do intestino com sono, ansiedade, depressão e tudo que eu comentei, aqui eu vou ficar bastante nesse slide. É a pirâmide alimentar da população brasileira, né? Da Sônia Tucunduva, Felipe. É um guia para a população. Então, a pessoa fala, eu quero comer melhor. É um guia, vai te dar uma direção. Para a gente ter algo mais específico, a gente tem que ter uma consulta, né? Na consulta, o nutricionista vê todo o seu contexto. Não é uma coisa ou outra. Porque, gente, para a gente ter resultado na nutrição, não adianta eu estar aqui e querer mudar do dia para a noite, totalmente aqui. Eu tenho que ir aos poucos. Porque aí eu vou conseguir ter constância, vou conseguir ter prazer com o que eu como, né? Eu vou falar mais na frente sobre o equilíbrio. Então, assim, o guia alimentar, ele vai me dar uma noção. Primeiro, ele é dividido em grupos alimentares. Cada grupo tem uma função no meu corpo. Exemplo, aqui, ó, o grupo dos carboidratos, que está aqui embaixo. Que é pão, arroz, macarrão, mandioca, milho, aveia. São alimentos importantes. São alimentos que me fornecem vitaminas do complexo B, que me dão energia. Tá vendo? Às vezes a pessoa vai lá e tira totalmente carboidrato sem uma orientação, né?
E eles são fundamentais para o meu corpo funcionar bem. Tem pessoas que às vezes querem ganhar um pouco de massa muscular e tira totalmente carboidrato. Eu já vi isso. E não vai conseguir, né? Tem que ter o equilíbrio desses nutrientes. Bom, então o grupo alimentar dos carboidratos, na sua composição, o que ele mais tem? Os carboidratos, né? E o excesso faz mal. Eu posso aumentar a chance de ter diabetes, posso ganhar peso, posso aumentar meu triglicérides, né? Quem tem diabetes, posso descontrolar mais meu diabetes. E a falta também faz mal. A pessoa pode ter falta de energia. Muitas pessoas vão fazer regime e cortam o jantar. No jantar corta o carboidrato. Não vou comer nada de carboidrato. E não consegue dormir. Porque o carboidrato na janta, controlado, é importante para eu produzir a serotonina e que vira, 1% dela vira melatonina, que é o hormônio do sono. Tá? Então, assim, é importante ver isso. E dentro disso, a gente tem que ver que hoje tem muitas coisas que são muito radicais, né? Cortam grupos, não vou fazer isso. Aí a pessoa perde um monte de massa muscular. Então, assim, por isso que eu falo, devagar e constante, algo que você consiga fazer, mas que você também tenha prazer, ele vai ter muito mais resultado, né? Eu sou nutricionista, quando eu como um docinho, todo mundo, mas nutricionista come doce? Come, gente, é a quantidade, a frequência, tá? E aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Essas vitaminas que eu falei do complexo B ajudam a produzir neurotransmissor, ajudam a produzir um monte de coisa. Então, a pessoa fica meio desequilibrada ali, né? De nutrientes. Bom, passando para o grupo de cima, tá vendo que tem 2 verdinhos ali, né? Tem o grupo das frutas e tem o grupo das verduras e legumes. O grupo das frutas, o que eles têm mais na sua composição? Tem carboidrato, mas tem a porção, né, que é a quantidade que a gente indica de comer por vez, seria assim, a gente pega e fala assim, uma banana tem a mesma quantidade de carboidrato das frutas do que 8 uvas, que tem a mesma quantidade de carboidrato que 10 morangos, por exemplo. Então, é isso, a gente pega a quantidade de carboidrato, a quantidade do macronutriente principal e formam as porções. Uma porção da fruta, ela vai ter menos carboidrato que o grupo ali dos cereais, né? Que eu falei carboidratos. Bom, mas o que a gente tem que saber? As frutas são importantes, tem bons carboidratos, tem vitaminas, tem minerais. Muitas pessoas, quando eu peço exame de vitamina C, vem com a vitamina C baixa. Porque não come fruta. A vitamina C, a gente tem que comer alguns momentos do dia, né? Mas tem gente que não come nenhuma fruta. Tem pessoas que só de começar a comer um pedacinho de mamão de manhã, já melhora muito o intestino, que a gente falou lá atrás. Uma coisa simples, básica, que está no dia a dia, né? Que dá saciedade. Então, é isso. O que é o problema maior? Quando as pessoas exageram em sucos, né? Mas, gente, tudo depende na nutrição, depende da pessoa. Se é uma pessoa que está com o objetivo só de manter o peso, não tem nenhuma doença, a gente pode liberar mais ou menos. Também não é um copo de suco que é o vilão, né? É o exagero. A gente tem que pensar nisso. Claro que se você comer uma laranja com bagaço, vai ter muito mais fibra e menos carboidrato, menos caloria do que um copo de suco de laranja. Mas não é um copinho de suco de laranja, dependendo do paciente, que vai fazer mal, né? E ali, o grupo dos legumes e das verduras, eles têm pouquíssimo carboidrato, tem bastante vitaminas, minerais e fibras. As frutas também têm fibras, mas as verduras e os legumes, a diferencial é que além das fibras, tem menos carboidrato. É mais liberado, né? Então, quem gosta de comer salada, por exemplo, a salada de folha vai ajudar muito no processo de educação alimentar, de uma alimentação mais saudável. E os legumes ali. Só uma observação, que tem muito paciente que confunde. Aqui, vocês estão vendo aqui? Tem o milho, que tem a batata doce. São ótimos carboidratos. São fontes de fibras, vitaminas do complexo B, saciam.
Mas a pessoa acha que é legume e confunde, tá vendo? Acha que é legume que está ali em cima. Não é legume. Eu não posso comer por causa disso? Não, eu posso comer, mas eu posso comer no lugar do arroz, por exemplo. Tem pessoas que comem arroz e outro carboidrato junto? Sim, aí depende do que o nutricionista vai, na consulta, ver que é importante e vai calcular o cardápio para ele. A gente está falando de forma geral mesmo, tá? Eu atendo muito paciente diabético que no prato coloca nhoque, arroz e uma batatinha de legume, né? 3 carboidratos. Outro prato que as pessoas fazem, né? Arroz, aí tem feijão, carne, de panela com batata e farofa. Aí a batata, o arroz e a farofa, né? E a farofa é muito calórica. Geralmente 2 colherinhas de sopa de farofa equivale a 4 colheres de sopa de arroz branco. A 6, que é a mesma coisa que 6 colheres de sopa do arroz integral, né? Mas aí é que me perguntam muito, eu tenho que comer arroz integral? Não. O nutricionista pode falar, não, pode ficar com o seu arroz branco, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Então, a gente tem sim esse poder de individualizar, né? Cada pessoa tem seus gostos. E aí, voltando para a verdura e o legume, é isso. Não confundir, então, os tubérculos, que é batata, mandioca, inhame, cará, com legumes. Os legumes, né, chuchu, abobrinha, berinjela, eu posso também comer numa quantidade maior. Ele tem um volume maior e tem geralmente menos caloria, tá? Porque tem pouquinho carboidrato. No grupo de cima, que está rosinha ali, são os grupos das proteínas, né? A gente tem aqui, ó, os lácteos, que é leite, iogurte, queijo, requeijão, creme de ricota, que tem proteína. Eles também têm um pouquinho de carboidrato. No caso dos laticínios, tem bastante cálcio, né? Importante para os ossos. Só que tem que tomar cuidado, gente. A pessoa vai lá e come... só estou comendo um iogurte. Tem iogurte que tem a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante, né? Então, que tem muitos componentes artificiais. Quanto mais industrializado, pior é, né? Então, tem corante artificial, um monte de açúcar. O que eu sempre falo? Tente escolher um iogurte de 2 ingredientes, né? Tem aqueles potinhos, que eu não vou falar a marca, né? Tem pessoas também que fazem o iogurte natural em casa, que pegam o leite, né? Esquenta, coloca lá o iogurte, deixa um tempo, e aí faz para a família toda, tá? É um ótimo alimento, mas a gente tem que saber escolher. Mesma coisa o queijo. O excesso do queijo vai aumentar meu colesterol, né? É gordura saturada. Mas o queijo é importante também, tem vitamina K, que faz bem para os ossos, tem cálcio, né? E aí ali, então, saindo dos laticínios, a gente vai para o grupo do meio, que são as proteínas animais. Peixes, ovo, carne vermelha. Quando a gente fala carne, gente, a carne branca também é carne, né? Às vezes eu pergunto, você come carne? Não, eu não como carne. Porque acha que eu estou falando da carne vermelha. Quando eu falo carne, envolve todas as carnes. O que tem principalmente na composição da carne? Proteína. Não tem carboidrato, é proteína e gordura. Gordura em excesso não é tão interessante. Tem problema comer churrasco? Pergunta aí para vocês. Tem problema comer churrasco? Os homens deram risada aqui, ó. Eu vi umas risadinhas aí. Hã? Tem problema? Não tem problema se a gente saber comer, né? Porque às vezes come ali 1 quilo de carne. Oi? Falou alguma coisa? Cadê? Tá aí? Só tomar cuidado, né? Depois vai ter que passar na nutricionista para dar uma avaliada. Mas assim, ó, a carne, essa gordura saturada que a gente fala, é a gordura que é dura na temperatura ambiente, que aumenta mais o LDL, que é um tipo de gordura do sangue que é mais prejudicial quando está em excesso. Tudo é equilíbrio. Um pouco de carne não faz mal. Mas e se no churrasco a gente comesse outras coisas também? Né? Fizesse um prato, no prato tem churrasco que o pessoal põe algumas saladas, põe uns legumes assados, a carne, aí tem o carboidrato, ou farofa, ou pão. Então, assim, tem opções, né? E também faz o café da manhã.
No final de semana, às vezes a pessoa fala, vou no churrasco. Nem toma café da manhã, é só um cafezinho preto. Né? Então, assim, dá para incluir outros grupos. A carne em excesso não é interessante, igual eu falei, em excesso. E ali, ó, pulando para o outro grupo, o grupo das leguminosas, né? Que é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. E oleaginosas também, que tem as castanhas, né? Mas as castanhas não têm tanta proteína como o feijão. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, é um alimento que está presente no nosso dia a dia, é um alimento saudável, tem fibras, tem ácido fólico, tem magnésio. Magnésio é um nutriente importantíssimo para produzir neurotransmissor, para me dar energia, para recuperação muscular. É um nutriente, assim, participa de mais de 300 reações enzimáticas do corpo. E olha aí, está no feijãozinho que às vezes a pessoa não come, né? Tem gente que passa mal, mas tem gente que não deixa de molho ali. É legal deixar esse feijão de molho, pode ser até 2 dias. Se está muito calor, eu oriento dentro da geladeira e ir trocando aquela água. Aquela espuma branca, gente, que sai na água, se você não deixa de molho, você vai fermentar dentro de você, né? Às vezes a pessoa começa a ter mais gases e não entende o porquê. E são os componentes antinutricionais, né? Às vezes a pessoa não consegue deixar tudo isso de molho, deixa menos de molho, faz na panela de pressão, mas é uma dica aí para vocês que às vezes passam mal e não se atentaram a isso e pode ser uma das causas dos gases, tá bom? E aí, gente, na parte de cima tem os açúcares e os óleos e gorduras, né? Os açúcares eu vou falar mais detalhado depois. O problema não é comer açúcar, é quanto eu como de açúcar. Eu tenho necessidade de doce toda hora, né? É saudável substituir o açúcar por um monte de adoçante? Ou um pouquinho só não tem problema? Eu vou falar para vocês depois. E ali, ó, as gorduras e óleos, você tem vários tipos de óleo, né? Um azeite extra virgem de oliva que hoje não está tão assim acessível, mas ele tem ômega 9, ele é anti-inflamatório, ele tem outros componentes ali que fazem muito bem à saúde. Aumentam o HDL, que é o colesterol bom, que faz uma faxina ali nas minhas artérias, né? E aí tem os óleos refinados. Então, vou pegar um óleo de oliva, os outros óleos, eles têm um processo de refinamento. E aí eles têm um pouquinho de metais tóxicos, são mais inflamatórios, mas assim, tudo é a quantidade que eu uso, né? Então, aquela pessoa que faz um arroz, um feijão brilhando, sabe aquela comida que brilha? Quem vai lavar a louça depois vê, né? Mas brilha a comida e chega falando assim para mim, nossa, mas eu não sei porque que eu não emagreço. Aí eu falo, uma das coisas, né, lógico, a gente tem que ver tudo, é esse excesso de óleo. Então, assim, se a pessoa tem um acesso de fazer o azeite, beleza, uma ótima gordura para cozinhar. Mas a maioria não usa, não tem problema, é só usar o outro em pequena quantidade. Lembrar sempre, eu tinha falado das carnes ali, né? Fazer opções mais cozidas. Cozidas é a melhor forma de fazer, né? Cozidas, ou assadas, ou grelhadas. Deixar a fritura não para o dia a dia. No final de semana já vai ser diferente mesmo, né? Por que a gente não pode ir melhorando isso? Das carnes ali também, que eu falei do óleo, né? Que tem a ver, estou falando agora de como o óleo funciona para cozinhar os alimentos, né? Falando da carne ali, tem carnes que são muito gordas, né? Uma pergunta. Pode falar. A banha de porco é bom para o organismo também ou não? Em que sentido? Bom para quê? Para fazer o alimento na fritura, essas coisas. Tá. Ó, eu não indico banha de porco para cozinhar, por quê? A cota de gordura saturada, que é essa gordura dura, né, que eu tinha comentado ali, que não é muito legal para a saúde, a gente já come acima do normal. Se a gente come mais carne, já está consumindo, mesmo a carne mais magra, ela tem, né, a gordura. E a banha de porco, ela além dela ser bem calórica, ela é uma gordura saturada, ela tem menos metais tóxicos, sim, mas ela não tem mesma resistência que um óleo para você cozinhar. Então, eu indico assim,
teve toda essa polêmica, né, do óleo de coco, da banha de porco. Mas eu já vi paciente que, melhorando isso, diminuindo proteína animal, comendo mais frutas, verduras, legumes que as pessoas não comem diariamente, gente. Esse que é o maior problema. Conseguiu diminuir os níveis de colesterol, sabe? Então, assim, eu não indico no uso no dia a dia. E uma dica do azeite, gente, o azeite ficou bem mais caro, né? Mas o abacate tem ômega 9 também. Tem gente que faz um guacamole ali para comer com a salada, ou pica abacate para comer na salada também, para dar uma variada, né? E não é porque é o azeite que eu vou colocar um monte. É um fiozinho. Eu vou falar uma coisa agora para vocês que vocês não vão esquecer. Ó, brilhou, lascou. Se colocou aquela salada que brilha ali, você vai lavar o prato, então não dá para maneirar, né? Não precisa colocar uma colher cheia. Pode pôr um fiozinho, pode fazer um molhinho de vinagrete que você põe menos, pode fazer um molhinho de mostarda. Tem gente que faz um bolinho com iogurte, ou coalhada, né? Então, assim... E outra coisa que eu lembrei, tem a polêmica do óleo de coco também, né? O óleo de coco, ele também é uma gordura saturada, igual a banha. Tem nutrientes, o óleo de coco extra virgem? Tem. Mas para a pessoa consumir o óleo de coco, eu tenho que saber se ela pode, né? Então, na alimentação dela, se ela come muito carboidrato, muito açúcar, eu não indico. Tá? Porque, assim, se ela comer bem controladinho e ela quer usar... Beleza, ela vai usar na cota dela e não vai aumentar o colesterol LDL, que é ruim. Agora, se ela já come muito carboidrato, eu não indico. Tá? Tem alguma... Pode falar. Oi. Oi? Qual a sua opinião em relação ao consumo de manteiga ou margarina? Por quê? A gente sabe que tem muito terrorismo nutricional hoje, né? Então... Há uns anos, a margarina era demonizada. Aí, houve-se, os benefícios de usar a manteiga, né? Como dentro ali do que a pirâmide nos orienta, né? Em relação a como fonte de gordura. Mas hoje se fala que mudou-se a composição da margarina e é seguro consumir a margarina, né? Então, eu sei que são opiniões aí distintas e até polêmicas, né? Qual a sua opinião como profissional de nutrição? Então, eu sempre gosto de me basear nos artigos científicos, né? Porque... E seguir grandes mestres, como Henrique Freire, que na nutrição ele é bem técnico, científico, maravilhoso. Então, assim, realmente a margarina está diferente do que era antes. Mas, gente, eu não usaria nem a margarina, nem a manteiga. Por exemplo, se a pessoa gosta de usar a manteiga, de vez em quando tudo bem. Se é uma pessoa que está com o colesterol alto, que já consome mais carne, que aí vai lá e consome leite integral, um monte de queijo, entende? Aí eu já não usaria. Eu usaria um creme de ricota light, que é gostoso, que tem menos gordura, né? Mas se for dentro da cota dele, eu sou da linha que eu preferia um pouquinho usar de vez em quando a manteiga. Porque assim, é mais natural, mas uma pessoa que está em emagrecimento, a margarina talvez se encaixaria, mas eu não indicaria usar todo dia. Porque não é porque faz mal que é saudável. Não é seguro usar, mas o que tem ali? O que tem de nutriente? O que falta hoje, gente? Se nutrir, né? Por quê? Vou dar um exemplo para você. A pessoa vai comer pão, come pão branco. Aí come arroz branco, aí come tudo refinado, não tem nenhum carboidrato integral, não come verdura, que tem fibras, não come legume, não come nada disso. Fruta, verdura, legume, carboidratos integrais. Aí tem uma vida estressante, aí não dorme direito. Eu não estou falando nada fora da realidade, né? É uma realidade muito comum. E aí ela não está nutrindo esse corpo, né? Você vê hoje em dia muitas mulheres entrando na menopausa precoce. Por quê? Porque porque já não tem todos esses fatores. Eu acho muito mais fácil controlar a alimentação do que o estresse. Sinceramente. E por isso que eu falo tanto da importância de fazer atividade física, gente. Porque o exercício não é só caloria. Eu vou fazer mais exercício
para não engordar ou vou fazer mais exercício porque eu comi mais. Não, o exercício teria que ser um hábito, porque ele ajuda a controlar esse estresse e ajuda esse estresse a impactar um pouquinho menos no seu organismo. Por exemplo, nas mulheres, quando elas ficam muito estressadas, pode diminuir a produção de hormônios sexuais. Então, quando ela faz atividade física, isso melhora, né? Nos homens também. Então, assim, se você faz atividade física e é estressado, vai ter um impacto menor na sua parte hormonal. E aí tem gente que não come nutriente, que é importante para formar hormônio sexual. Então, aí... E os hormônios são importantes também em equilíbrio, né, gente? Então, olha como que impacta. Alguém levantou a mão? Não? E Pode o falar. chocolate? Qual? Ao leite, né? Ele é bom para saciar a fome também, alguma coisa assim? Então, o chocolate, hoje em dia, geralmente ele tem bastante açúcar. Mas tudo depende da quantidade que eu vou comer. Se eu pego um chocolate ao leite, tem uma substância no chocolate que chama polifenóis. É um grupo que ele ajuda a funcionar muitas coisas do corpo de uma forma mais saudável, né? Se você pega um chocolate ao leite, ele vai ter pouco isso. Mas se você está enxergando o chocolate, esse chocolate ao leite tem açúcar, mas eu vou comer um pouquinho. Sabe aquele pequenininho que a pessoa compra, individual? Para matar a vontade. Aí ela pode começar assim, e depois ela pode, pelo menos, colocar uns 50% cacau, 60% cacau. Vai ter o açúcar, mas vai ter mais esses componentes. Tudo é a quantidade. Porque tem paciente que fala assim, mas eu não gosto, eu não vou mudar isso. Eu falo, tá bom, então come numa quantidade menor, né? Porque, gente, a gente come com o olho. Aonde? Você está com a barra inteira lá, muita gente come a barra inteira. Não é verdade? Chocolate. Agora, se você coloca menos, ou compra a barra e dá um pouquinho para cada um, né? Mais alguma dúvida? Cacau é mais interessante. É mais interessante porque ele tem essas propriedades funcionais no organismo, né? Ajuda a funcionar o intestino, tem muitos efeitos. Mas, igual eu falei, a pessoa pode, dentro da realidade dela, lembra que eu falei no começo? Dando passos mais devagar. A pessoa que não consegue controlar a quantidade de chocolate, o que ela pode fazer? Come menos. Compra uma barrinha pequena, come depois da refeição que o estômago está cheio. Porque, você vai num lanche da tarde, você está com fome, está 4 horas sem comer, você pega uma barra de chocolate, é facinho comer ela inteira, né? Agora, se você coloca um pouquinho depois do almoço, um pouquinho, pode até comer no lanche da tarde, mas coloca uma proteína ali junto, já mudou, né? Tá? Pode falar. Aqui. Então, a respeito de hábito, né? Igual a eu, né? Já cheguei aos meus 57, mas eu não tenho hábito de comer período da manhã. Simplesmente é um café básico ali, né? E só vou almoçar. Entendeu? E não consigo comer outra coisa, eu não sei por causa da idade hoje. Eu não consigo comer pão, esses negócios, sem nada. Porque se eu comer, eu fico ruim o dia inteiro. Isso daí é hábito ou acostumei o meu intestino assim? Que horas que você janta? Meu jantar geralmente é 8. Aliás, eu não janto, eu janto 3 vezes, eu acho que é. Você janta 3 vezes? 5. Muitas vezes eu estou estudando, aí dá vontade de comer arroz e feijão. Vou lá, esquento e como. Geralmente eu durmo entre 11 à meia-noite, mais ou menos. Isso quando eu estou estudando, né? Aí quando estou fora, geralmente é meia-noite que eu durmo. É que assim, tudo depende. Igual eu falei no começo, né? Essa palavrinha aqui do contexto. Por exemplo, às vezes você belisca muito e come mais à noite. Aí, você não vai ter fome de manhã. Às vezes é um hábito da vida toda. Teria que avaliar. Agora, o que a gente fala? Independente de você estudar ou não, seria legal você ter ali 30 minutos para o seu jantar. Que você senta com calma, mastiga. Né? Porque hoje é ver o que você está comendo,
Coloca os grupos alimentares ali, ó, verdura, legume, porque isso vai ajudar. Às vezes de manhã a pessoa não consegue comer, mas ela come uma fruta com alguma semente, ou não, ela come um iogurte com uma fruta. Não precisa ser a hora que acorda, às vezes é no meio da manhã, já tem menos fome no meio da tarde. Tem muita gente que fala, eu não gosto de comer. Chega à tarde, quer comer até a parede. Que está morrendo de fome, né? Então, assim, além do que eu como, é como eu combino esses alimentos. Igual eu falei do café da tarde, né? O lanche da tarde. Se eu coloco ali um iogurte, uma fruta, uma aveia, tem carboidrato, proteína, fibras. Ou eu posso fazer... Tem gente que come um carboidrato, sei lá, um pão com ovo mexido. Então, assim, às vezes a pessoa vai falar, eu estou de regime, eu não vou comer. Gente, a gente emagrece comendo direito. Não é ficar sem comer. Né? Só ver que, por exemplo, você pega o exemplo de pessoas que se exercitam bastante durante toda a vida e têm essa consciência da alimentação, pode ver, eles emagrecem comendo. Você já viu gente que às vezes corta tudo e dá problema de tireoide, ou tem muita queda de cabelo, porque fica desnutrido de nutrientes. E tem paciente que está acima do peso, e aí, quando a gente avalia a alimentação desse paciente, ele não está comendo nada, só está comendo assim, arroz com carne, pão e café. Não está comendo uma proteína, não está comendo vitamina, mineral, nada. Então está super desnutrido, apesar de estar acima do peso. Eu preciso de nutrientes. Tá? Então, assim, às vezes, para a gente recuperar ali aquele paciente, vai mudando os hábitos aos poucos e faz uma suplementação baseada no que ele precisa. Né? Mais alguma dúvida dessa parte? Não? Hã? Não? Pode falar. Eu como tudo que você falou aí. Batata, doce, requeijão. Eu emagreci 7 quilos. Pode continuar comendo essas coisas? Para falar se pode continuar ou não, a gente tem que avaliar tudo, né? Igual eu falei, tudo depende do contexto. De como você come, os horários que você come. Eu como 6 da manhã, depois eu como aqui na TV e depois eu janto. Aí eu teria que fazer uma consulta para te falar de forma assertiva, assim, né? Tá bom? Mas de forma geral, o que eu quero que você leve é a importância de comer mais verdura, legume, frutas. Não exagerar tanto no açúcar, um pouquinho depois não tem problema. O problema é o excesso. É o excesso de certas coisas e a falta de nutrientes, tá bom? Vou passar aqui. Então é isso, ó. Algumas leis que regem a nutrição, a gente fala assim, mesmo aquilo que é saudável, o exemplo, o azeite. É porque azeite que eu vou comer um monte? Não, né? Eu também vou ganhar peso. Então, assim, a quantidade é importante, a qualidade, que é o que a gente estava falando, né? Um alimento mais natural, menos industrializado. A gente fala que comer mais comida hoje, né? Que hoje, às vezes, fica comendo muito produto industrializado. Então, não come um arroz, um feijão, uma carne, um legume, e fica comendo só alimentos industrializados. Não quer dizer que a gente não pode comer, mas não é no dia a dia, né? Deixar esses alimentos para de vez em quando. O equilíbrio entre os nutrientes e se esses nutrientes estão adequados àquilo que eu preciso. Na nutrição funcional, eu coloquei aqui essa pirâmide, a gente entende que nosso organismo tem vários sistemas, e esses sistemas se comunicam. Então, eu coloquei aqui um exemplo, eu vou falar para vocês, lembra que eu falei do intestino? Por exemplo, vou dar um exemplo de um paciente que está com o intestino que não está funcionando bem. E aí tem dor de cabeça, tem problemas de pele. O que a nutrição funcional entende? Que a base é tudo que a gente falou ali anteriormente. Dormir bem, ter momentos de relaxamento, se alimentar bem e se hidratar bem, né? Porque a água é importante. Tem pessoas que têm enxaqueca, gente, melhora só bebendo água. Né? Então, olha a importância de beber água. De manhã,
pode ver que a urina é mais escura. A gente precisa se hidratar um pouquinho, né? Toma pelo menos um copo de água. Aí, quando for fazer xixi, lembra, tem que beber um pouquinho. Vai bebendo de pouquinho, né? Essa questão que fala que são 2 litros é uma média, assim. Mas a gente vai vendo pela cor da urina. Um dia que está mais calor, pode ver que o corpo pede mais água. A pessoa que faz uma atividade física que transpira bastante, precisa se hidratar. Para o intestino funcionar, precisa beber água. Precisa comer verdura, legume, fruta. E precisa fazer atividade física para esse intestino movimentar, né? Então, aí, gente, é tudo isso. Sono, exercício, hidratação, estresse é a base, que influencia todos os sistemas do corpo, tá vendo? Então, ali no centro, o mental, o emocional, o espiritual, ele vai influenciar nas outras coisas também, né? Influencia na imunidade, influencia na energia, influencia na detoxificação, né? Que a gente tem natural no corpo, na parte de transporte, de hormônios, né, que são as comunicações, e da integridade. A gente pega esse caso da pessoa que não está o intestino funcionando direito. Aí ela fica 3 dias sem ir ao banheiro. Ela vai ficar mais nervosa, mais irritada, não vai dormir bem. O que vai acontecer? Tem toxinas ali nas minhas fezes que tem que ser eliminada e fica em contato ali com esse intestino. Tem que ver, está bebendo água, está comendo frutas, verduras, legumes, está fazendo exercício. Às vezes ela tem uma dor de cabeça que é por conta desse intestino que não está funcionando bem. Junto com isso, não bebe água. Às vezes, esse intestino, tem muita gente que tem espinha e não melhora. Mas por quê? Porque também o intestino não está funcionando bem. Então, essas mucosas se comunicam. O intestino se comunica com a pele. Tem pessoas que o intestino se comunica com essa parte respiratória. Tem muita alergia. Então, precisa tratar. Então, a nutrição funcional vê isso, né? Que os nossos sistemas do corpo se comunicam. O estresse, ele prejudica o intestino, ele aumenta cortisol, né? Que o estresse faz isso, diminui vários outros hormônios. Tá bom? Então, essa é a visão da nutrição funcional. Aqui, gente, só para mostrar para vocês, a proporção, né? Lógico que não é todo mundo vai comer essa quantidade de arroz. Para muita gente isso é pouco. Mas é só para a gente ter uma noção de proporção, né? Então, ali nesse prato, a gente fala 50% de vegetais, legumes crus, ou cozidos, ou os dois. Ali 25% de carboidrato, um pouquinho de feijão, um pedaço de carne. Então, assim, a pessoa não foi do nutricionista, mas ela quer melhorar a alimentação. O que ela faz? Esse é um exemplo, né? Se ela come o prato inteiro de arroz, ela pode diminuir um pouco esse arroz, põe meio prato, coloca lá verdura, legume, mas só para a gente ter essa noção, tá bom? E aqui, gente, eu vou falar do sal, né? O sal é o cloreto de sódio. Eu fiz esse desenho só para a gente... O cloreto de sódio são... E aí, quando eu falo assim, quanto é recomendado por dia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de ingestão de sal? Seria 5 gramas por dia, que seria 5 gramas, né? Só que aí, o sal é esse componente inteiro, certo? Quanto que dá de sódio? 2 gramas por dia. Tá, então o que a gente fala? Já tem sódio nos alimentos. Sódio de adição seria 3 dessa. 3 tampinhas de caneta Bic. Ou sabe aquele salzinho que a gente tem pequenininho, quando a gente vai na lanchonete, assim? 3 daquele. E a gente consome muito mais do que a gente deveria, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou inchada e vou tomar diurético. Eu já ouvi muito isso. Eu falo, não. Você está comendo muito sal? Tô. Você está bebendo água? Não. Então tem que comer menos sal e beber mais água, né? A água ajuda também no funcionamento do corpo, na eliminação das toxinas. E aí, gente, eu coloquei um exemplo aqui, que o sódio, a gente tem que tentar usar temperos naturais nos alimentos, evitar quinor, sazon, todos aqueles outros temperos industrializados. E tentar usar as ervas, salsinha, cebolinha, colorau, açafrão. O açafrão, né, ou a cúrcuma, tem estudos no mundo inteiro. É muito bom, é altamente anti-inflamatório. Lógico, tem pessoas que são mais sensíveis e não podem consumir? Sim.
existe a individualidade, né? A gente não é igual a todo mundo. Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que certos alimentos não são compatíveis, ela não se sente bem. A gente tem que se observar, né? Mas o sódio, ele está presente principalmente nesses temperos industrializados. E eu trouxe aqui, ó, para vocês verem. Ó, esse daqui, meio cubinho, um tablete, um caldo industrializado, não vou falar marca, tem tudo isso de sódio. Se eu pegar e transformar para um tablete, e transformar isso em sal, para eu ter noção, só um tabletinho já vai ter 5 gramas de sal. 5 desse aqui, sendo que eu posso consumir 3 por dia. Uma pergunta. Pode falar. Só. O refrigerante também, o Diet, agora ele está vindo com sódio também. Quantas porcentagens que tem? Ó, o refrigerante, ele não é considerado uma fonte de sódio. Tem sódio para conservar todo alimento industrializado. Sim. Mas a quantidade que tem não é muito pequena perto daqui. Imagina, gente, um cubinho inocente. Aí a pessoa coloca um na carne, outro no feijão. Ó, um cubinho vai ter 5 tampinhas dessa. Sendo que a quantidade que eu posso adicionar de sódio seriam 3 dessa por dia. Aí passa muita cota, né? É isso, nosso corpo tem as cotas e é legal a gente ter a informação da alimentação para a gente ser mais poderoso e saber gerenciar melhor isso, né? Aprender a combinar mais os alimentos. Mas aqui, se vocês saírem daqui sabendo o básico, os temperos fazem muita diferença, tá? E aí aqui, gente, ó, continuar. Aí eu coloquei aqui, sabe aquelas sopas prontas? Sabe que compra aquelas sopas prontas, assim, bem industrializadas, né? Muitos componentes químicos. Se vocês tiverem dúvida, vocês olhem lá na lista de ingredientes. Tudo que está ali tem muita componente químico, conservante e tal, né? E aí, ó, uma porção que é 250 ml, que é um copinho de sopa pronta já, aí eu coloquei aqui as 3, ó. Nessa primeira já vai ter, tipo, quase 2 dessa, quase 2 gramas de sódio, o outro 2,260 gramas de sódio e o outro também, em média, 2 desse daqui, certo? Peguei 3 marcas ali. Já pensou? Em um copinho inocente de 250 ml, já quase ultrapassou a cota, porque a gente vai comer o sal nos outros alimentos, né? Então, assim, os alimentos industrializados, os caldos prontos, sopas prontas, esses temperos, aquela pipoca de micro-ondas que tem aquele coisinho, né, aquele temperinho, o miojo, o tempero do miojo, esses são os grandes vilões. A mensagem principal é a gente tentar se desafiar a comer mais alimentos do que coisas que estão num pacote, né? Aí já vão falar assim, mas o arroz está no pacote. Não, gente, o arroz é um alimento bom. Você vai comer ali um arroz, um feijão, um legume, uma carne. Eu estou falando assim, de hambúrguer. Por que eu não posso fazer um hambúrguer pegando a carne moída, uma carne moída magra, e fazendo aquele hamburguinho natural, põe no forno com um temperinho natural? E não é barato, né? Esses alimentos não são baratos. E tem nutriente? Tem nutriente? Pouquíssimos, né? Então, assim, é isso. A imagem, gostei da sua pergunta, obrigada. Que realmente, né, é uma coisa que as pessoas falam, o refrigerante tem sódio. Tem, mas é muito pouco, não é uma fonte. E os principais vilões de excesso de sódio são os alimentos industrializados e todos esses caldos que eu falei para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida dessa parte de sódio? Que nem antigamente, as pessoas guardavam, que nem a gordura do porco, junto com a carne, no latão. E ficava semanas lá, reservado lá. Aí pegava a carne, punha no tacho lá, ou fazia no fogão de lenha. A comida estava ótima. Fazia a banha de porco com arroz também. Era muito mais saudável do que essas industrializadas de hoje, né? Então, porque igual a gente estava falando da banha, né? Que você comentou novamente. Sim. Antigamente o estilo de vida era diferente. A pessoa fazia muito exercício. A pessoa comia comida mesmo, ia no pé pegar a fruta,
comia ali comida mesmo, né? Até o milho era aquele milho gostoso, assim, que pegou ali, que colheu ali e comeu. Então, assim, não tinha alimento industrializado, não tinha excesso de ficar comendo muito iogurte, porque os alimentos é isso. Vou comer, vou exagerar? Não vou? O nutricionista ele vai ver no contexto da pessoa, né? Tem gente que prefere, minha cota de gordura saturada eu quero comer com a banha. Tudo bem, mas aí vai ter que diminuir de outras coisas. Aí, na consulta, o nutricionista vê isso. Mas, geralmente, não é o que acontece. A gente consome muita gordura, né? A gente tem uma alimentação com bastante gordura. E o estilo de vida, antigamente, dormia cedo. Dormir cedo tem tudo a ver com o ciclo circadiano, que é nosso reloginho interno. O nosso reloginho interno ele é importante para liberar os hormônios certos, nas horas certas, né? Então, assim, dormia cedo, não ficava tanto na televisão, tão parado. Não ficava vendo vídeo horas ali. Tomava, às vezes, um pouco de sol, né? A vitamina D estava mais ok. E não tinha tanto agrotóxico também, né? Era coisas mais naturais, assim. E também tinha a questão que eles não... Será que eles tinham o mesmo acesso à saúde do que hoje? Para ver como que tá os exames de saúde? Às vezes tinha pessoa que infartava, nem sabia que era infarto. Não é mesmo? E o nível físico era muito diferente, né? Hoje a gente fica mais sentado. É um desafio para mim também, essa questão do exercício, com certeza. E aí, gente, dando continuidade aqui, eu trouxe para vocês uma receitinha natural de gersal. Na verdade, não coloquei aí no slide, né? O gersal é um temperinho que você faz gergelim com sal e fica uma delícia. E você pode usar como tempero. E tem esse temperinho, eu trouxe a receitinha de sal com ervas, ó. A pessoa pega alecrim, manjericão, orégano, salsinha comum, mistura tudo. E na hora que vai colocar, dá mais sabor. As ervas são muito boas. E essas desidratadas, elas perdem água, né? O que faz conservar é isso. Então, são naturais. E dá muito sabor, né, gente? Uma dica bem legal e saborosa, às vezes vai fazer o feijão, você pega o alho, descasca ele e coloca o alho inteiro ali. E põe uma folhinha de louro. Depois que terminar, você tira a folhinha de louro e o alho solta um olhinho que fica saboroso demais. Tem gente que passa mal com alho cru, mas não passa mal com alho cozido. Então, a natureza traz muita coisa boa para a gente. Às vezes está aqui, ó, perto do Mercadão, e tem um monte de coisa para ajudar nesse sentido, né? Ou tem gente que pega o básico mesmo, coloca cebola, alho, salsinha, cebolinha, bate no liquidificador, um pouquinho de algum óleo e deixa ali, ó, esse daqui eu vou usar para a semana. E deixa ali separado. Tá? Aí aqui também hoje tem auxílio da tecnologia para a gente saber o que tem naquele alimento, né? Coloquei aqui, tem várias opções. Mas a gente tem essa visão crítica, sabe? O que eu estou comendo? Mesmo quando eu não era nutricionista, eu pensava isso. Não no sentido ruim, no sentido legal, assim, nossa, mas o que tem aqui? De curiosa mesmo. É legal a gente pensar nisso, né? Porque a gente vai aprendendo a entender mais a composição dos alimentos. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho sobre açúcar. A gente falou do sal, falou da alimentação saudável, um geralzão, falou do sal e agora eu vou falar do açúcar. Assim, antes de eu falar do açúcar, eu vou falar a diferença. Qual que é a diferença do açúcar para o arroz? Para um carboidrato integral? Uma batata, uma mandioca? Exato. Absorve muito rápido, em 15 minutos está no seu sangue. E, além da absorção, gente, o açúcar é uma caloria vazia. Vocês já viram açúcar natural? Da cana mesmo? Não é branco, né? Tem nada a ver. Então, assim, tem o que de nutriente ali? Nada. Tem um carboidrato de rápida absorção, que vai... E é muito fácil consumir grandes quantidades, né? Por isso que eu trouxe esse pacotinho. Trouxe não, eu peguei aqui. Esse pacotinho, para a gente ter ideia. Eu vou falar algumas quantidades para vocês terem ideia. Mas é muito fácil, né? Eu colocar 5 desse aqui, num copo ali com algum suco e tomar. Imagina.
5 desse aqui, cada um tem 5 gramas. 5 desses vão ser 25 gramas. Em 15 minutos está no meu sangue assim, ó, rapidão. Né? E não tem nutriente. Lembra que eu falei que carboidrato é fonte de complexo B, que é importante para me dar energia e para produzir um monte de coisa no corpo? Inclusive hormônio do sono, hormônios sexuais, várias coisas. Né? Então, assim, a diferença é essa. É uma molécula meio que digerida ali, não tem nutriente e vai muito rápido para o meu sangue. Mas, claro, que se eu comer em excesso carboidratos bons, lembra que eu falei lá? Também não é bom, né? Porque o excesso também faz mal. E aqui, gente, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que você pode consumir de 5 a 10% do valor calórico da dieta de açúcar. Então, você pega um cardápio de 2.000 calorias, uma base. Geralmente, os homens consomem 2.000, as mulheres 1.500, 1.600, mas no geral isso, tá, gente? Não estou individualizando. Mas, assim, nos homens ou nas mulheres que comem 2.000 calorias, de 5 a 10% dá. Aqui não está aparecendo, deixa eu ver aqui. Dá de 25 a 50 gramas, seria de açúcar, né? 25, 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5 desse daqui. Parece que é bastante. Vamos ver se é bastante. Vamos lá. Espera aí, tá certo. Certo aqui. Ó, a gente pega uma latinha de refrigerante. Ela vai ter 40 gramas de açúcar, 35 a 40. Eu pesquisei várias marcas. 35 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1, 7. Em uma latinha. Aí é difícil uma pessoa consumir só uma, né? Geralmente consome mais. Então, imagina, é de 25 a 50 gramas de açúcar num cardápio de 2.000 calorias. A mulher que come 1.500 é menos. E aí, o que acontece? Ó, dá quase 8 pacotinhos desses de açúcar. Aí eu vou lá, um suco, vou pegar um suco de uva. Tem vários sucos no mercado. Tem os bons, naturais. Quando você vai ver nos ingredientes ali, o natural, ele não vai ficar tendo açúcar de adição, um monte de corante. Não. Aquele suco de uva de garrafa, né, que a gente está acostumado que é mais natural, ele é mais natural. Mas quanto que eu posso consumir? Ele também tem um carboidrato. Eu peguei a uva e transformei em suco. Ele não vai saciar minha fome. Então, tem vários componentes. Por isso que é importante, a gente tem o auxílio da tecnologia, para a gente ver o que tem ali nesse produto. E aí você vai ver a lista de ingredientes. Né? Mas, um copo vai ter 50 gramas. São 10 pacotinhos desse. E sabe qual que é a minha maior preocupação? São as nossas crianças. Porque eu fico muito triste quando eu atendo uma criança de 10 anos com diabetes tipo 2. Que é um diabetes que geralmente, antigamente, né, só dava em adultos, que demora anos para vir a manifestar. Em criança, gente. Porque a criançada tá, no açúcar. A gente tem que ter uma relação saudável com a comida, né? Isso também é saudável. Também é saudável a gente ir lá comer alguma coisa que quer. Mas e o excesso disso no dia a dia? Eu brinco e falo assim, o que está no seu armário é o que você come todo dia. O que está na sua cozinha é o que você come todo dia. Né? Ou no armário, ou na fruteira, ou na geladeira. Não é verdade? E a criançada, eu já atendi criança que consumia 100 gramas de açúcar por dia. Muito triste. E eu falei para o pai dele a verdade. Falei, qual a herança que você quer deixar para o seu filho? Porque uma doença como diabetes tipo 2, numa criança de 10 anos, não é legal, né? É grave. E outra coisa, gente, o hábito que você tem no dia a dia com as crianças, isso vai ajudar ou não ela ter um hábito saudável quando ela for mais velha. Vai ser natural para ela comer fruta. Vai ser natural o doce de vez em quando. Não estou falando que nunca ninguém exagera, não é isso, mas na maior parte do tempo que eu estou fazendo. Né? E elas são vulneráveis, elas não têm essa noção que o açúcar faz tão mal. Eu tenho 39 anos, na minha infância não tinha tanto açúcar como tem hoje.
O acesso é muito grande. Ah, vai dar um docinho, dá sorvete, dá um monte no mesmo dia, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a herança que a gente quer deixar para as crianças, né, gente? Porque isso mexe no metabolismo delas. Uma pergunta aqui. Ó. Pode falar. O suco de caixinha, aquele que vende no mercado, a maioria desse suco aí que vende, ele não vem 100% natural. Ele vem misturado com, acho que é maçã que vem, para dar aquele teor, né, de naturalidade do suco, certo? Eu estava vendo esses dias no mercado. Ele põe lá, suco natural de uva, embaixo assim, mais o suco pequenininho. Suco natural de maçã também. O suco de maçã, geralmente, a maçã, quando ela faz o suco, ela tem muita frutose. Saiu uma polêmica falando da frutose. Gente, comer fruta não tem problema. O problema é o excesso. Pessoal, é o que vocês falaram aí no começo. O pessoal fica num terrorismo, sabe? A gente tem que entender que não é tomar um suco de vez em quando, comer um doce de vez em quando que vai fazer mal. O que eu estou falando é no dia a dia. O que tem na sua geladeira, no seu armário, na sua fruteira? E esse suco, ele é um suco, né? É concentrado. Está lá na minha geladeira? Eu estou tomando todo dia, no almoço e no jantar? Será que precisa disso? Será que às vezes isso a gente não parou para pensar que é uma coisa, parece que é boba, mas que faz a diferença? Quanto que eu gasto por mês com esses sucos? Quanto que daria para comprar de fruta? Porque eu já ouvi falar assim, comer mais saudável é mais caro. Depende. Depende do que você compra. E aí tem um prazo de validade também, né, do produto na geladeira também, né? Sim, tem um prazo, mas se você está consumindo sempre na geladeira, não está legal essa frequência. É uma das coisas de ter uma alimentação saudável, entende? É um açúcar líquido ali. E ainda por cima nem é 100% natural. Tem um monte de coisa artificial ali. Né, que faz mal para o meu intestino. Lembra que a gente volta lá no intestino. Tá bom? Mais alguma dúvida desse? Não? E aí, gente, esse daqui eu tirei a marca, mas vocês conhecem, né? É ruim? Esse daqui? Não, né? Não é ruim, mas será que é conveniente? Porque olha só, gente, 200 ml tem, vou ter que olhar aqui, 200 ml tem 24 gramas de açúcar. 24 dá 1, 2, 3, 4, quase 5. Gente, 200 ml. Não é tanto, perto dos industrializados, do que eu te mostrei. Depois, se você tiver curiosidade, às vezes quando você for no mercado essa semana, dá uma olhadinha para você ver. A quantidade que tem nos temperos artificiais e a quantidade que tem nesses. O problema destes, o problema maior é o açúcar, exato. Mas lembra que eu falei no começo que uma das grandes fontes de sódio são aqueles temperos industrializados, mas tudo que é industrializado vai sódio, né? É um conservante. E conservante em excesso faz bem para o intestino? Não. Né? Então, assim, gente, e assim, eu já vi criança consumir 2 desse aqui, só de manhã. Imagina, 10 pacotinhos desse quase. É muita coisa, né? Ó, esse aí é o achocolatado. Eu procurei 3 marcas, eu tirei o nome da marca. E aí, assim, ó, uma marca super tradicional aqui, de 12, uma tinha 12, outra tinha 15 gramas de açúcar e outra tinha 18 gramas de açúcar. Em 2 colheres de sopa. 2 colheres de sopa de achocolatado tem 20 gramas. Desses 20 gramas, numa marca, 12 gramas era de açúcar. Teve uma marca que 18 gramas era açúcar. E a outra marca, 15 gramas. Aí a pessoa vai lá, não, estou tomando meu leite com chocolate. Aí eu penso, ai que iludido, não tem nada de chocolate aí, né? Imagina, 4 colheres de sopa desse achocolatado, tanto de açúcar que é. Exato. Mas o que é isso? O paladar está adaptado a uma coisa muito doce.
Lembra que eu falei no começo? Eu estou aqui, não adianta eu querer... São raras as pessoas que se você tirar o açúcar de uma vez vai dar certo. A pessoa está aqui, ó, ela quer tirar tudo aqui. Não, começa... Você coloca 4, é muito? É, mas... Põe para 2. Depois dessas 2 colheres, compra aquele que tem menos açúcar, depois vai para 1, depois vai para meio, isso com o tempo. Por isso que o tempo, gente, vai mudando o paladar. Então, uma pessoa que come muito açúcar, não sei se vocês já repararam isso, ela adora, a pessoa que adora doce, ela come doce e repete. Aí você pega uma pessoa que não está acostumada a comer muito doce, que come de vez em quando. Ela não consegue comer a mesma quantidade. Ela fala, nossa, está muito doce, porque o paladar dela não está acostumado. Tem pessoas que fazem promessa, ou mesmo desafios. Vou ficar 21 dias sem açúcar. Na hora que volta a comer, não consegue comer igual. Porque vai... Olha como que o paladar é. Uma coisa importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só um açúcar no café. Eu coloco só um pouquinho de açúcar no cafezinho? Quantos cafezinhos você toma por dia? Você já somou tudo isso no dia todo? Então tem que pensar nisso, tá? Porque assim, gente, igual eu falei... Às vezes, a pessoa nem faz tanta questão do açúcar no café e ela quer comer o chocolatinho dela lá, que a gente falou, que não tem tanta porcentagem de cacau, né? Que é o leite, tem um pouquinho mais de açúcar. Será que não vale a pena ela gastar a cota dela com uma coisa que ela gosta? Eu vou diminuir aqui para comer aqui. Não é verdade? Aí aqui, ó, uma colher de sopa de açúcar vai ter mais caloria que uma banana, né? 60 calorias, uma banana 40. A gente não está falando só de calorias, a gente está falando de nutrientes. O que uma banana tem? Um monte de nutriente, né? E vai me sustentar. Agora, uma colher de sopa não vai... Você pega 2, uma colher de sopa de açúcar não vai nem... A pessoa nem percebe. Agora, a gente pega aquelas balas, né? Tipo, é Tuffle que fala? Você pega 2 balinhas dessa... E aí, vamos ver de açúcar aqui quanto tem. Eu não coloquei a quantidade de açúcar, mas tem 60 calorias. Aí você vai uma maçã, tem 56 ou 60. Sendo que a maçã eu vou conseguir... Não estou falando para a pessoa não consumir a balinha dessa aí, mas consumir com consciência. Às vezes ela prefere comer outra coisa. Ou deixar para o chocolatinho, né? Aí aqui, uma colher de sopa de uva passa tem a mesma caloria que 2 balas dessa. Olha só. Os alimentos desidratados, gente, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque imagina a uva. Um potinho de uva, assim, ó. Ela com um buquinho, geralmente desidrata, fica uma colher de sopa. Aí a uva passa saudável e come aquele monte. Aí a pessoa às vezes é diabética e fala, nossa, mas não sei por que não controla. Então, porque a desidratada diminui o tamanho daquela fruta, né? Então, eu tenho que ter essa noção. Eu consumir com consciência. Só que, lógico, né? É muito mais saudável a gente comer ali a uva passa do que a bala, mas dentro de um contexto dá para comer. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que, lógico, né? Um prato tradicional brasileiro, com arroz, feijão. Quem não gosta do feijão, gente, tem lentilha. A lentilha é 8 horas de molho. É um alimento que ajuda na ansiedade, tem fibras, ajuda no intestino, é ótimo. Pode ser arroz com feijão ou arroz com lentilha, uma carne magra mais cozida, um legume, tá vendo? Você pega um prato ali, ó, umas 4 colheres de sopa de arroz, 2 de feijão, um pedaço de carne, uma verdura, vai ter mesmo às vezes uma caloria às vezes que um lanche. Eu peguei um lanche básico. Só que assim, eu vou ficar sem comer o lanche? Eu posso comer o lanche. O lanche é uma comida com outra roupa, né? Em vez do arroz, eu como pão. A carne vai estar ali. Eu posso comer uma salada e o lanche, ou o lanche mesmo. Só tomar cuidado com a maionese. Né? E por que eu falo assim, todo dia é interessante? Depende, né? Depende se a pessoa põe muita maionese nesse lanche, se ela coloca muito queijo. O dia a dia, é legal a gente comer comida também. Tem pessoas que passam mal com alimentos fontes de farinha branca, né? Por conta do glúten. É outra história que dá pano para manga, né? Tem realmente pessoas que passam mal, que tem doença celíaca, que é uma doença que, quando ela consome o glúten, o corpo começa a atacar o intestino.
A Isis Valverde tem essa doença, por exemplo, né? Por isso que tem a Estela sem glúten lá, ela faz propaganda, tal, começou a ter mais visibilidade isso. Tem pessoas que a digestão do glúten não faz bem. Então, assim, e geralmente são farinhas brancas. Farinha branca tem nutriente? Branca? Não tem, né? Saiu tudo ali. Se eu como de vez em quando e como outros alimentos legais, ok, não tem problema. Quem gosta de lanche é uma delícia, né, gente? Fala sério. Só tomar cuidado com o excesso da maionese, porque ó, uma colherzinha de sopa da maionese, vamos ver aqui, ó. Tem 83 calorias. Uma colher de sopa de creme de ricota light tem 30. Então, assim, mas se for de vez em quando... Você quer falar alguma coisa? Não? Não? Achei que tinha dúvida. E aí, gente, para fechar aqui, faltou falar da mastigação. Eu não pus slide ali, mas a mastigação é o maior desafio da alimentação, na minha opinião, com a minha experiência. Por quê? A gente faz isso no automático. Estou ali, eu sento, e aí, né? A pessoa às vezes fala assim para mim, mas eu não tenho tempo de mastigar. Aí eu falo, isso não é desculpa. Você vai mastigar o que dá tempo. O tempo que você tem para almoçar, você vai comer o que der tempo de mastigar. Porque se eu não mastigo, prejudica todo o meu processo de digestão. Tem gente que tem gastrite, refluxo e não sara nunca, porque não mastiga. Mastigação é importante para a liberação de hormônios da saciedade. Vocês já repararam isso? Come mais devagar. Você fala, nossa, mas eu estou satisfeito, né? A mastigação é importante para eu conseguir absorver essas vitaminas que eu estou comendo. Porque aí às vezes a pessoa come certinho, mas não mastiga bem, e não consegue absorver direito. A pessoa tem muito gases, né? Porque chega o tamanho do alimento chega muito grande ali no intestino. E aí começa a fermentar. Tem gases, gases, gases. Um pouquinho de ter gases é normal. Agora, toda hora, o excesso não é interessante. O excesso do açúcar também aumenta muito gases, né? E pode também, uma das causas de comer muito açúcar, pode ser ter muito fungo no corpo. Às vezes a pessoa tem uma candidíase, ou tem mancha branca, tem a língua branca, tem essa questão dos fungos, e a pessoa fica muito sem energia. Então, gente, essa mastigação é fundamental para ter saciedade, para ter boa digestão, para eu proteger meu estômago, né, de outros problemas, para eu absorver o que eu preciso. E assim, o que eu falo? Começa com uma meta real. Primeiro, você tem que ter pelo menos 30 minutos para comer, gente, sem celular. Eu vejo as gerações de adolescentes como que está enraizado, mas a nossa também, e a anterior a minha também, todos estamos assim. Exatamente. Sem perceber, não está presente ali no momento. Então eu falo, se você fala, não, e é um desafio para mim também, né? Às vezes você está lá no trabalho, está sozinha, você vai falar, nossa, eu vou comer sozinha, mas deixa de lado. Deixa de lado, come, é uma relação ali, você e a comida. Sente o sabor, mastiga, vocês vão ver a diferença. Estou estressado? Vai no banheiro, joga uma água no rosto, faz um exercício de respiração. Respiração ajuda muito, né? Quem é ansioso, a gente fala assim, né? Como que você vai tratar a ansiedade? De várias formas. Fazer exercício, dormir bem, fazer exercício de respiração. E na hora de mastigar, mastigar devagar, né? Geralmente o ansioso mastiga rápido, né? Além do sal de cozinha, qual que é o melhor sal para fazer alimento assim? Ó, na verdade, o sal, se você pega um sal mais natural, tem aquele sal... Tem gente, assim, o que eu mais gosto é pegar o sal grosso e moer ele, deixar ele fininho, porque ele é mais natural. Não tem tantas coisas químicas, né? Tá vendo? Por isso que eu falo que é legal a informação, para a gente não gastar dinheiro à toa, né? Exatamente. E tem o sal do Himalaia, né, que eles falam. Sim. Ele é triturado também, né? E ele é mais gostoso para colocar na comida também, para fazer tempero, essas coisas. Se a pessoa gosta mais do sal do Himalaia, ela pode usar.
Mas, assim, em termos de nutrientes, eles têm um pouquinho mais de nutriente, mas a quantidade, gente, é muito pequena. Não vale a pena, na minha opinião, investir nisso. Só se a pessoa gosta pelo paladar. Um sal mais natural, que você tritura, que não tem tanta química, é bem interessante. Hã? Ameniza mais? Como assim? Ah, sim, sim. Sim. Tudo que é refinado, né, gente? A gente pega uma farinha. Vamos pensar integral. Para refinada, né? O açúcar. Para refinado, então tudo... Mas o açúcar, por exemplo, mesmo quando é o mascavo, tenho que controlar a quantidade. Tá bom? E voltando no sal, você tem mais alguma dúvida do sal, não? A chia. O que é bom para colocar assim ela no alimento? O que? A chia? A chia. A Chia. Mas eu não entendi a pergunta, desculpa. É, para colocar no alimento. O que é bom? Para fazer acompanhamento com ela. Para fazer... Por que ela é boa, é isso? A chia? Não, para fazer um acompanhamento. Qual tipo de alimento é bom para fazer? Não, ó, a chia é uma semente. A chia e a linhaça seria o ômega 3 vegetal, mas não é ômega 3, tá? Mas são anti-inflamatórios. Eles têm várias propriedades, funcionamento do intestino, várias coisas, vários nutrientes. Você pode fazer um iogurte, deixar a chia ali no dia anterior, ela incha assim, você coloca com fruta. Você pode jogar na salada, você pode jogar na fruta. É bem versátil. E ajuda muito no funcionamento do intestino. Só que quando a gente aumenta mais fibras assim, por exemplo, psyllium, chia, linhaça, tem que beber mais água, tá, gente? Senão prende mais. E dentro dos alimentos, tem alimentos que soltam mais o intestino. Mamão, abacaxi, laranja com bagaço, né? Quiabo, abóbora cabotiá. Cabotiá, tem gente que fala, né, cabotiá, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? E aí aqui, gente, para finalizar, eu perguntei para vocês, queria perguntar para vocês o seguinte: a quantidade de músculo e gordura que a gente tem no nosso corpo é só estético? Pode falar. Que é comer em jejum. Comer em jejum, por exemplo. Tanto líquido ou não líquido. Desculpa, eu não entendi. Jejum, eu acordo de manhã e tenho que comer em jejum. O que é? Me responde. Eu tenho 5 com abacate, manga, melancia, água. Qual que é eu posso comer o primeiro? Já acabou meu jejum? Os outros já não como mais. Você entendeu? A menina falou assim, você come uma banana de jejum. Você come uma maçã em jejum. Você toma uma água em jejum. Eu ponho 5 lá, pronto, eu tenho que escolher o primeiro, posso comer tudo em jejum? É isso que eu quero. Ou é a primeira, um copo d'água, por exemplo, eu tomei, pronto, já não estou mais em jejum. É isso? Não, é assim, ó, a água, ela não tira você do jejum. Mas quando você come qualquer coisa, já saiu do jejum. Então, Comeu uma fruta, já saiu. Mas Então tá bom, dá 5. Então eu escolho o primeiro. Então eu quero a maçã. Tem uma maçã que vai ser em jejum. O resto já não é mais jejum. A partir do momento que você comeu a maçã, você já não está em jejum. Tá bom. Tá bom? Essa pergunta eu queria saber. Obrigado. Imagina. Ó, gente, então, voltando aqui, a quantidade de músculo e gordura que eu tenho no meu corpo, só tem o objetivo estético? E aí? O que vocês acham? Legal o que você falou. Eu vou segurar o que você falou e vou colocar aqui, ó. Na verdade, outra pergunta, não tem, né? É isso mesmo, a quantidade de músculo e gordura que eu tenho no meu corpo não é só estético. Tem a ver com doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, que é o que você comentou, tá bom? E com a idade, o envelhecimento natural, o que acontece? A gente começa a perder massa muscular, né? Depois dos 40 anos, se você não faz exercício, tá, gente? Estou falando, assim,
como que funciona o envelhecimento. A gente começa a perder músculo e ganhar mais gordura, se a gente não se cuida. E ganhar mais gordura, principalmente visceral, né, nessa região aqui, vai aumentar a produção. A gente fala que são substâncias, né, que são citocinas inflamatórias, que vai aumentar a minha chance de ter hipertensão, diabetes, colesterol alto, resistência à insulina, né, que é antes do diabetes. Então, por isso que é tão importante fazer o exercício. Tentar se alimentar bem, tentar envelhecer bem, né? O exercício vai te deixar mais fortalecido para ter menos dores, para ter mais músculo, para a insulina do seu corpo funcionar melhor, né? E ajuda no estresse, ajuda no funcionamento do intestino. Olha que beleza, né? Então, assim, eu coloquei aqui que essa gordura visceral, que ela fica concentrada principalmente na barriga, ela está relacionada ao aumento de tudo isso que eu falei, né? Os homens, eles têm uma tendência de acumular mais aqui. As mulheres, depois que entram na menopausa, por conta de abaixar principalmente o estradiol, ela também começa a ganhar gordura na barriga. E por isso que aumenta a chance de ter essas doenças depois de uma certa idade. Porque geralmente as pessoas que não se cuidam, acontece isso. E aí tem uma medida, que é a circunferência da cintura, uma medida fácil que todo mundo pode fazer, que a gente pega ali, ó, a última costela, a crista ilíaca, o ponto médio. E aí tem alguns valores de referência, né? O que é um risco muito alto no homem? Quando está a circunferência da cintura maior que 102. E nas mulheres, maior que 88. Aí tem o risco médio no homem, que é de 94 a 102, na mulher de 80 a 88, e um risco baixo, que é a circunferência da cintura no homem ser menor que 94 e na mulher menor que 80. E aí o açúcar que eu tinha falado, o que ele faz? Ele não vai super rápido para o meu sangue? Ele ajuda mais a acumular, né? Nessa região. Aumenta muito a minha insulina e aumenta mais essa absorção aí rápida desse monte de carboidrato. Tá? E aí, gente, eu coloquei essa imagem porque eu acho muito legal assim. Lógico que a gente tem a genética, que são as nossas tendências, mas os nossos hábitos ligam ou desligam genes. E olha como que é legal, olha que poder que a gente tem, né? De escolher, de tomar aquele monte de medicação ou de ir para um caminho mais saudável, né? Lógico que quando a gente precisa de medicação, a gente precisa, é indiscutível. Mas a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, não sei se vocês sabiam. Na nutrição funcional, a gente fala assim, a pessoa tem pressão alta, hipertensão. Ela precisa tomar o diurético. Tem vários tipos de diurético. O diurético, a pessoa precisa tomar e ela vai tomar. Mas ela vai perder muito magnésio. E o nutricionista funcional tem essa informação e faz a suplementação do magnésio. Por quê? O magnésio, lembra que eu falei que ele tem... ele age em muitas frentes no nosso organismo? E a falta do magnésio a longo prazo faz a pessoa ficar mais nervosa, mais irritada, problema de sono, problema de falta de energia. Às vezes a medicação não faz mais efeito. Tem pessoas que consomem pela alimentação magnésio. Quais são as fontes de magnésio? Folhas verdes escuras, o feijão, a semente de abóbora, as outras sementes, né? O chocolate, a aveia tem magnésio. Mas quando você toma um antihipertensivo, você perde além do que a alimentação consegue repor, né? Então olha que interessante a gente saber disso. Tentar ter um hábito saudável para evitar certas doenças, né? Lógico que está ao nosso alcance, porque tem coisa que foge ao nosso alcance, né? Mesmo se cuidando, infelizmente, pode acontecer. Mas ter essa informação também, de quando eu precisar de uma medicação, existe essa questão dos nutrientes, de eu estar bem nutrida. E como que eu vejo isso? Porque igual eu coloquei ali, né? A pessoa está com os exames laboratoriais normais. O exame, ele vê doença. Mas antes da doença acontecer, vocês concordam que a célula começa a funcionar não tão bem? Não está funcionando tão bem? Ela começa a dar sintomas, né? Ela começa a dar sinais. E aí a gente vê no hábito da pessoa que a pessoa às vezes não está consumindo os nutrientes, faz exame de sangue e vê lá que está com algumas vitaminas baixas. Porque nutriente, gente, quando a gente suplementa, o excesso faz mal e a falta faz mal. Um nutriente interage com o outro. Por isso que tem que ser um nutricionista que entenda dessa parte. Tá bom? E assim,
A escolha está nas nossas mãos, né? Vamos fazer o que depende da gente. O que está fora do controle, tudo bem. Uma pergunta, o suco detox é bom para fazer a baixa da nem diabetes, colesterol? Ele melhora ele melhora o desempenho da diabetes? É que assim, gente, o suco detox, ele vai frutas também. Quanto que eu posso consumir de fruta? Depende, como que está meu exame. Né? Vocês podem ver que às vezes a pessoa vai no nutricionista e às vezes naquela época o nutricionista dá uma coisa, depois na outra época ela fala, ó, agora a gente tem que dar uma segurada. É legal, tem um monte de vitaminas, de minerais, mas ele não faz milagre. Na alimentação é o contexto, né? Não adianta eu tomar um suco detox e ficar comendo sopa industrializada, ficar comendo muito alimento industrializado. O básico, bem feito, funciona. E às vezes a gente não faz o básico. Às vezes por falta de informação. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho a vida muito corrida. Gente, isso não é desculpa. Em vez de comer um miojo, você pode muito bem comprar um macarrão cabelinho de anjo que cozinha super rápido, fazer um temperinho, fazer ali um ovinho mexido, ou pegar uma carne moída que você fez e congelou. Então, assim, o tempo é importante todo esse contexto. Né? Então, assim, o suco tem esse nome detox, mas existe uma estratégia na nutrição, que é a estratégia detox, que não é só um suco não, tá? É toda uma estratégia. Pode até tomar um suco, mas não é só ele. Né? Tem a hidratação, tem se contaminar menos com algumas toxinas, tem que comer bastante verdura, legume. Tá bom? Mais alguma pergunta? Pode falar. Bom, você falou no geral que nós devemos ter um comportamento mediano, razoável, ponderado na hora de fazer a nossa alimentação. Com relação à água, algum tempo atrás eu vi que uma quantidade excessiva de água, digamos assim, pode prejudicar o nosso filtro, que é o rim. Isso é uma verdade, é um mito? Existe mesmo um estudo relacionado a isso? Obrigada pela pergunta muito interessante. Assim, a água em excesso também pode não ser interessante, né? Então, assim, tudo é equilíbrio. A pessoa que vai beber muita água, se ela tiver com o rim funcionando bem, eu não vi nenhum artigo relacionado a isso, assim, posso até olhar mais para você. Mas se ela está com o corpo funcionando bem, o excesso da água não vai fazer esse rim funcionar pior, mas vai fazer ele ter que trabalhar mais, né? Então, assim, a água, como que a gente vê uma forma fácil? Que cor que está a minha urina? Porque às vezes a urina está escura, gente. A maioria das pessoas não bebem água. E outra coisa, quanto de café que eu tomei? Porque o café, ele, em excesso, o café tá ok, eu posso tomar, mas ele faz eu perder um pouquinho mais de água. Se eu vou num final de semana e bebo bastante cerveja, e minha cota de água no dia, vamos supor, é 2 litros. Eu bebi 1 litro de cerveja. A cerveja vai fazer eu perder mais água do que o normal. Então, daqueles 2 litros que eu tomei, eu tenho que tomar mais 1 litro de água. Ninguém faz isso, né? Tá aí uma dica, gente, para diminuir a ressaca. Porque geralmente a gente tem dor de cabeça por desidratação, assim, você fica mais... pode ver que a cor da urina fica mais escura. Eu respondi? Gente, mais alguma dúvida? Pode falar. Qual a sua opinião em relação aos lanches intermediários? Né? Lanche da manhã, lanche da tarde, né? Há um tempo, a maioria dos nutricionistas, né, sempre incentivavam esses lanches intermediários, né? Hoje você já vê outros nutricionistas falando que se você fizer esses lanches intermediários sem estar com fome, em alguns casos você pode atrapalhar um pouco a questão lá da grelina, né? Que é o hormônio da saciedade. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é individualizar. Sabe, quem é essa pessoa, quem é esse indivíduo, o que funciona para ela? Porque a gente tem muito poder quando a gente se observa. O profissional está ali. Quanto mais você observa, mais informação você vai ter para passar para ele, né?
E trazer esse feedback. Porque às vezes vai no nutricionista e eu não gostei de tal coisa. Pai, fala para o seu nutricionista. Porque aí ele vai adaptar o que funciona para você. E a gente vai tentando, né, com o contexto da pessoa, fazer isso. Eu já vi paciente que se não faz o lanche da manhã, fica com mais fome e come muita coisa. E já vi paciente que prefere pegar o lanche da manhã e colocar junto com o café da manhã, fazer um café da manhã mais reforçado. Agora, o lanche da tarde, gente, geralmente tem que fazer, porque entre o almoço e o jantar é muito tempo. É muito tempo sem comer. Vocês podem observar, e a gente às vezes acaba exagerando mais, né? Certo? Mais alguma pergunta? Só antes de terminar, gente, eu queria agradecer a oportunidade e espero que eu tenha contribuído com algo legal para vocês, tá? O objetivo é esse. Foi um prazer estar aqui, eu adoro falar sobre alimentação e é isso. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença da Beatriz, né, por se disponibilizar a vir aqui, trazer tanto conhecimento para a gente nessa tarde de quarta-feira. Agradecer ao presidente da casa, o Paulera, né, e juntamente com o diretor-geral, o Eduardo, que não mediram esforços para que isso aconteça. Né, trazer essa informação para todos os colaboradores, também para a comunidade, porque está sendo transmitido ao vivo, tanto pela TV quanto pelo YouTube. Então, muito obrigado, Beatriz, de verdade mesmo, por toda essa explanação de muita valia para nós aqui. E eu quero pedir a ajuda da Cláudia, nossa membra da CIPA, para trazer uma lembrancinha para você. Ainda bem que ela come doce, gente, ainda bem. Então, a gente está finalizando, né, essa segunda palestra do dia. A agradecer a presença de todos, né, que estão aqui prestigiando. Muito obrigado. E nos vemos amanhã, às 8 da manhã, dando a sequência na nossa primeira CIPAT aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto.